Paciente faz uso de um anticoagulante e vai realizar um procedimento cirúrgico odontológico com você. Fica até o final, porque esse artigo que eu trouxe para você, ele vai conseguir nos dar sugestões sobre como fazer um manejo desse tipo de paciente. Eu me chamo Gabriela Madeira, eu sou cirurgiã bucomaxilofacial e eu quero ajudar você a ter mais segurança na hora de realizar um procedimento cirúrgico aí no seu consultório. Se você já deu início a esse vídeo, eu quero que você deixe o seu like, deixe a sua dúvida, deixe o seu comentário, mas se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. O objetivo do presente estudo foi investigar os achados clínicos, aqui ele está falando de sangramento ou então de complicações tromboembólicas, no tratamento operatório cirúrgico odontológico de pacientes que fazem uso de anticoagulantes e fornecer informações práticas sobre o gerenciamento da terapia anticoagulante e antiplaquetária desses pacientes. Vou fazer um adendo aqui, tá? Quando você está diante de um paciente que realmente possui um protocolo medicamentoso, tem uma coisa que você pode fazer aí na fase do seu planejamento. É fazer a definição de como é o risco do seu procedimento. O procedimento que você vai realizar possui um alto risco de sangramento? Possui um médio risco de sangramento? Possui um baixo risco de sangramento? Como é que você pensa nesse delineamento? Pensa como vai ser a sua osteotomia, pensa como vai ser a sua incisão, pensa como vai ser a sua odontosecção. Se você faz esse tipo de planejamento ali na fase inicial, você vai saber exatamente o momento que pode acontecer o sangramento e se esse paciente possui um protocolo medicamentoso ou possui uma comorbidade associada, qual ele esteja apto a receber o seu tipo de cirurgia. Ele inicia sua discussão informando que não foram encontrados protocolos farmacológicos e administrações de medicamentos homogêneos. Portanto, as modificações deveriam acontecer de acordo com a gravidade da alteração do sangramento e invasividade do procedimento cirúrgico. Olha só que interessante, né? Ele está querendo dizer que você precisa pensar no tipo de protocolo que o paciente faz uso e precisa pensar no seu planejamento cirúrgico em relação ao risco cirúrgico. O meu procedimento será mais invasivo ou menos invasivo? Muito interessante, tá? Quando ele fala do manejo de paciente que faz uso de antiplaquetário, o que foi que ele nos trouxe de informação importante? Os sangramentos pós-operatórios todos foram resolvidos com compressão e suturas adicionais. Inclusive, ele até faz um adendo informando que a compressão ela pode ser realizada em alguns pacientes, foi realizada com a gase embebida em ácido tranexâmico. Esses pacientes não tiveram eventos tromboembólicos, não houve a necessidade de interrupção. Ele sugere que não precisa fazer a interrupção, mas que você deve fazer uso de manobras perioperatórias. Ter atenção aos pacientes que fazem uso de terapia plaquetária dupla. Aqui você precisa pensar na comorbidade do paciente, o motivo dele estar fazendo uma duplicidade desse tipo de medicamento. Ele também fala que o clopidogrel, que é um outro antiplaquetário utilizado ao invés do AS, ele pode ser continuado, mas que você precisa sempre pensar na comorbidade associada desse paciente, no tipo de procedimento e na avaliação do risco trombótico. Muito interessante quando ele fala de avaliação do risco trombótico, porque no meu curso, onde eu falo especificamente, no módulo que eu falo especificamente sobre hemorragias, eu trago um artigo que nos entrega 2 guidelines que vão ajudar você aí a definir esse risco quando você for realizar um procedimento cirúrgico nesse tipo de paciente, tá? Muito importante essa informação. Quando a gente fala de pacientes que fazem uso de heparina, o que é que esse artigo nos trouxe? A cirurgia ela deve ser realizada de 2 a 4 horas após a descontinuação da heparina e que você deve realizar um planejamento para medidas hemostáticas locais. Não sei se vocês observaram, mas praticamente em todos os manejos relacionados a pacientes que fazem uso de anticoagulantes ou antiplaquetários, o que ele indica é que você saiba exatamente quais são as principais manobras hemostáticas locais. Vamos continuar? Pacientes que fazem uso de varfarina, anticoagulante. Você pode continuar a terapia, principalmente quando o INR está abaixo de 3. Lembrando que dependendo da comorbidade do paciente, pode ser que ele não consiga chegar no INR normal. Ele vai ficar ali no INR entre 2, 3, até pode chegar até 3,5. Ele nunca vai ter uma compensação, nunca vai chegar na normalidade, mas ele pode estar naquele momento em que você tem um médio risco de sangramento, e aí você vai pensar,
pensar numa coisa principal, tá? Que é o quê? Como é o seu procedimento? O seu procedimento é muito invasivo ou pouco invasivo? Isso é o que vai fazer a diferença na hora da tomada de decisão, tá bom? Uma outra coisa que ele nos traz é a realização de medidas hemostáticas locais são o suficiente para o controle do sangramento. Mais uma vez, manobras hemostáticas locais e que para cada paciente você vai precisar de um planejamento diferente. Para pacientes que fazem uso dos novos anticoagulantes orais, aqui a gente está falando do Xarelto, Pradaxa, cirurgia de baixo risco de sangramento não requer interrupção, desse tipo de medicamento. A cirurgia ela deve acontecer de 12 a 24 horas após a última ingestão deste tipo de medicamento. Você deve realizar medidas hemostáticas locais e para cada paciente fazer um planejamento individual. O que é que no geral essa revisão sistemática nos trouxe, né? Pensando aí o que foi que ela nos trouxe, o que é que ela nos respondeu? Que mesmo você realizando manejos diferentes para cada tipo de paciente, para cada paciente que faz protocolos medicamentosos diferentes, você sempre precisa pensar no seu tipo de cirurgia, e eu nem coloquei aqui na conclusão. Você precisa pensar em qual medida hemostática você vai realizar no planejamento deste paciente. É isso o que vai te ajudar na hora da sua tomada de decisão, tá? Se você assistiu esse vídeo até o final e achou muito importante as informações que eu trouxe aqui, você não pode deixar de adquirir o primeiro módulo do meu curso de resoluções de complicações de cirurgias odontológicas. Nesse primeiro módulo eu falo especificamente sobre hemorragias. Você pode adquirir ele através de um link disponível na descrição desse vídeo que você está assistindo ou através das minhas redes sociais. Até o próximo vídeo.